Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma técnica muito importante, muito interessante, que a gente pode aplicar em diversos aspectos da nossa vida, tanto pessoal, profissional, quanto dentro das empresas. É a técnica POC. Tá? Então, antes de explicar a técnica, deixa eu contextualizar para vocês como é que surgiu e a importância de a gente aplicar esse conceito. Você deve lembrar lá da escola, da lei de Newton, da lei da inércia, né? Então a primeira lei de Newton lá que dizia que um corpo parado vai permanecer parado até que sobre ele seja exercida uma determinada força, né? Então isso vale para a mecânica, isso vale para os objetos. Mas se a gente olhar para dentro da gente, nós vamos ver que o nosso cérebro também funciona dessa forma. O nosso cérebro foi criado de forma a economizar energia. Isso lá já antes da gente ser Homo sapiens, né? Então, nós precisamos sim de uma força para colocar, para fazer qualquer coisa, né? Então, uma força interna. Nosso cérebro precisa ser efetivamente ativado para poder tomar uma determinada ação, né? Então, na verdade, eu estou falando sim de que nós precisamos de um motivo para a ação, ou seja, a motivação. E de onde vem a motivação? Né? Então, essa que é a chave da técnica. De onde vem a motivação? Fundamentalmente, nós temos que ter um objetivo. Nós temos que ter algo que nos mova em direção a isso. Então, por exemplo, se eu disser para vocês assim, hoje está frio, né, é cedinho, você tem que levantar da cama, colocar um calção, uma camiseta, um tênis e ir para a rua correr 10 quilômetros. Né? Provavelmente você já nas primeiras palavras, não é por aí a coisa, bem capaz, isso não é para mim, beleza. E agora se eu disser para você, você quer chegar aos 80 anos com saúde, vitalidade, disposição, e aí? O que você responde? Certamente sim. Né? Agora, você sabe que para chegar nos 80 anos ou mais, com essas condições, né, de saúde, você precisa fazer atividade física, né, e muitas vezes fazer exatamente isso que eu falei, acordar de manhã, botar um calção, sair para a rua mesmo que seja frio e correr, como muitas vezes eu faço. Então vejam, quando eu digo apenas o como fazer, né, sair para a rua correr, não desperta a ação. Agora, quando eu falo para você o porquê fazer, aí a ação ela fica muito mais fácil de ser realizada. E essa é exatamente a base da técnica POC, que é um acróstico que eu criei, que começa-se pelo porquê. Depois a gente aborda o que e por fim o como fazer. Né? Então nós precisamos obedecer essa hierarquia, e a POC diz isso, porquê, o que e como. Então quando a gente entende o porquê, a gente consegue identificar melhor o que fazer e o como fazer fica mais fácil. Tá? Então é isso que nos desperta efetivamente para a ação. Tá? Então, e a aplicação da técnica, né? Dei um exemplo já, podemos dar outro exemplo, mais focado dentro das organizações. A delegação. Uma delegação efetiva, ela também deve seguir a técnica POC. Né? E a gente vê que muitas vezes o erro da delegação está em simplesmente dizer o que fazer, né, para quem está recebendo a delegação, ou ainda, né, como que ela deve fazer. Não, esse que é o principal erro. Nós temos que primeiro explicar por que fazer, qual o motivo é, qual o objetivo, onde que é aquela ação, o que fazer, vai nos levar. Isso faz com que a pessoa entenda muito melhor e aí sim se coloque, né, e faça o que a gente demanda e da forma como deve ser feito. Né? É uma história antiga até, mas eu gosto muito de contar ela, que também tem a ver, uma metáfora que a gente pode fazer da técnica, é a história dos três pedreiros, né, que estavam trabalhando lá numa obra, e passou um cidadão e perguntou para um primeiro pedreiro o que ele estava fazendo. E ele respondeu, estou botando tijolo aqui, um em cima do outro. Aí chegou para o segundo pedreiro e perguntou a mesma coisa, o que está fazendo aí? Estou levantando uma parede. E ao chegar para o terceiro pedreiro, fazendo a mesma pergunta, o pedreiro respondeu, eu estou construindo uma catedral. Então, dá para perceber a diferença, né? O primeiro estava ali, um tijolo em cima do outro, né? Focou no como, focado no como. O segundo, uma parede, o que estava fazendo? Uma parede. Agora, quando se tem a visão do todo, quando se tem um motivo maior, o grande objetivo por trás da ação, no caso, construindo uma catedral, realmente a gente tem muito mais
efetividade em tudo que a gente está fazendo, as pessoas trabalham de forma motivada, nós temos realmente motivação para fazer as coisas. Então, essa é a base da técnica POC. Comece sempre pelo porquê, em todas as situações. Se você quiser mais informações, tem o artigo lá no site, né, que explica um pouco melhor a técnica e tem mais alguns exemplos. Acompanha lá, tá? Valeu, grande abraço e sucesso!